O livro do profeta Ageu, um livro pequeno, mas que tem um significado muito importante para nós. Ageu, capítulo 2, e no versículo 19, parte B, o profeta fala para o povo, sendo ali boca de Deus, né? Ele diz assim: ainda há semente no celeiro, né? Ageu 2,19. Aí fala assim: porventura a semente ainda está no celeiro, né? Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Está escrito assim, né? Então, interessante aqui que ele fala da romã, ele fala da oliveira, né? E fala da videira. E interessante que a cultura judaica, para nós mesmos cristãos, no reino espiritual, a romã tem um significado, a videira tem um significado, a oliveira tem um significado, né? E o profeta Ageu, né, ministrou por volta de 520 a.C., após o retorno do judeu do cativeiro da Babilônia. E o povo havia voltado para Jerusalém com a missão. Qual era a missão desse povo? Quando esse povo saiu lá do cativeiro da Babilônia, qual era a missão desse povo? A missão desse povo era reconstruir o templo. Reconstruir o templo, restaurar a adoração e reorganizar a vida espiritual da nação. Quando esse povo saiu lá da Babilônia, eles tinham uma tarefa de reconstruir o templo, reconstruir o altar e restaurar a adoração e reorganizar a vida espiritual da nação. Mas só que diante disso tudo aconteceu um problema. O povo começou bem, mas depois abandonou a obra. Tem gente que está nesse mesmo estado, mesmo tantos milhões de anos atrás, mas ainda tem gente que ainda se encontra nesse mesmo estado. Quando Deus nos resgata da Babilônia, é para que nós venhamos reconstruir o templo. Nós somos um altar. Nós somos um canal aonde Deus nos usa. Então, o profeta Ageu, ele fala bem alto para o povo: ainda há semente no celeiro, ainda tem aí a semente da romã, ainda tem ainda a semente da oliveira, ainda tem ainda aí a semente da videira. Ele faz essa pergunta. Então o povo havia voltado para Jerusalém com a missão. O povo havia ali no cativeiro da Babilônia e ali retorna, né, para Jerusalém. E quando retorna para Jerusalém, né, a reconstrução do templo, a restauração, a adoração, reorganizar a vida espiritual da nação. Mas vou repetir, aconteceu um problema. O povo, ele começou bem, mas depois abandonou a obra. Tem gente que começa bem, mas depois abandona a obra. Por que que abandona a obra? Por que que começa bem e por que que abandona a obra? Sabe por quê? Porque passou, meu amigo, a cuidar apenas das próprias casas e interesses. Por isso Deus levanta Ageu, porque o povo, ele é por isso que ele diz assim: olha, a glória da primeira casa será maior do que a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira. Mas não, eles
Primeiro foi atrás dos seus próprios interesses, em vez de restaurar logo o templo, restaurar a adoração, em vez de organizar a vida espiritual da nação. Não, eles não fizeram isso. Não fizeram isso. Passou a cuidar apenas das próprias casas e dos seus interesses. E quando nós chegamos a esse estado, aí Deus vai e levanta Ageu, o problema espiritual do povo. Porque antes da benção vir, havia seca. Antes da benção vir, havia uma seca espiritual. Havia uma sequidão, porque aquele povo estava no cativeiro da Babilônia. As colheitas foram fracas. Crise econômica naquela época. Esterilidade da terra. Então, Ageu, no capítulo 1, ele mostra. Eles semeavam muito, mas colhia pouco. Por isso que ele diz que agora da segunda casa será maior do que da primeira. Eles eram um tipo de pessoas que semeava muito, mas colhia pouco. E tem pessoas que semeia muito, semeia. Semeia, mas colhe pouco no reino espiritual. Até o dinheiro naquela época desaparecia. Faltava satisfação. Isso tinha um significado espiritual. Você sabe o que era, irmão? Olha, irmão, a prioridade errada fechava o fluxo da bênção. Quando tu coloca algo, uma prioridade que desagrada ao Senhor, coloca algo na frente e deixa o Senhor de lado, deixa o Criador de lado, fecha o fluxo da bênção. A bênção não chega. Ainda há semente no celeiro. Isso aqui é um significado profético. Aqui Deus faz uma pergunta poderosa, porque a palavra semente no hebraico, olha aí, a palavra semente no hebraico é zera, ou pode significar semente agrícola, pode significar descendência e também continuidade, o futuro. Então, amados, no pensamento judaico, irmão, semente nunca era apenas agricultura. Ela representava promessa invisível. Aqui é que está o mistério. Promessa invisível. Lembra que o povo estava lá no deserto e eles receberam uma promessa invisível, porque o texto diz que, olha, aqui há promessa e há providência de Deus. Então a Canaã ainda estava invisível, mas era a promessa para a vida futura daquele povo que estava lá no deserto, mesmo quando não existia fruto aparente, a semente ainda carregava a vida, porque tem que estar no celeiro. Quando está guardada no celeiro, qualquer hora dessa, essa semente vai ser usada. O que é que tem guardado no celeiro do teu coração? Que tipo de semente tu tem guardado no celeiro do teu coração? Se é semente boa, comece a plantar, que tu vai colher coisa boa. Se tu tem a semente do amor, tu vai colher amor. Se tu tem a semente do perdão, vai colher perdão. Se tu tem a semente da prosperidade, tu vai ser uma pessoa próspera, tu vai colher prosperidade. Se tu tem a semente da obediência, vai se cumprir. O celeiro, irmão, era um símbolo de preservação. O celeiro, o galpão, é para preservar, é para guardar. Você tem preservado? Você tem se preservado no reino de Deus? A tua prioridade tem sido o reino de Deus?
Semente também quer dizer provisão. Quando se planta, multiplica a plantação. Agora, quando tu planta ódio, vai multiplicar ódio. Quando tu planta pecado, vai multiplicar o pecado. Quando tu multiplica a avareza, vai multiplicar a avareza. É morte, pecado, morte da alma, falecimento da alma. Mensagem profunda. O celeiro também simboliza sobrevivência. Se eu tenho um celeiro com estoque de feijão, de milho, de trigo, quando eu plantar, eu vou colher. Eu vou colher. Eu vou colher para me sobreviver. E quando a semente está no celeiro, há uma esperança no ciclo. Há uma esperança. Há uma esperança para o próximo ciclo. Se ainda existia semente guardada, então o futuro não estava perdido. Ei! Se tu tem a semente do arrependimento, oh glória. Se tu tem a semente do arrependimento, o futuro não está perdido. O teu futuro não está perdido. Se tu tem a semente da fé, o teu futuro não está perdido. Se tu tem a semente da perseverança, o teu futuro não está perdido. É forte. Aleluia. Deus estava dizendo para aquela nação e dizendo para nós hoje: mesmo após disciplina e escassez, eu preservei algo. Eu preservei algo. Eu preservei algo. Então, amado, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira tinham um significado para nós, porque cada árvore possui um simbolismo muito forte na cultura hebraica, na cultura judaica. A videira representa a alegria, a videira representa a comunhão, a videira representa a Israel espiritual. A videira representa a abundância, a aliança, a alegria diante de Deus. A figueira simboliza paz, estabilidade, segurança espiritual. Sentar debaixo da figueira significa descanso e prosperidade. A romã possui enorme importância no judaísmo. Ela simboliza fecundidade, simboliza bênção, simboliza justiça, plenitude. Para você ter ideia, naquela época, as vestes dos sumos sacerdotes tinham romãs bordadas. Os rabinos associavam as suas muitas sementes à abundância da lei, à multiplicação da bênção divina, né? E a oliveira também tinha o seu significado, né? Que representa a unção, representa a perseverança, a aliança, a presença do Espírito Santo. Veja que a oliveira, ela demora anos para produzir plenamente. Por isso também simboliza a maturidade, porque ela, primeiramente, ela é 5 anos descendo para baixo. Ela primeiro desce, até as raízes bater lá nos lençóis freáticos das rochas. Aí depois ela começa de 3 a 4, 5 anos, que ela vai chegando a uma altura de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Depois chega até 8 metros ou mais.
é mistério. Então a oliveira simboliza maturidade, a oliveira simboliza resistência. Tem que ter maturidade espiritual, tem que ter uma resistência. Então é uma continuidade geracional do fruto da vinha, né? O azeite é usado no templo, na unção dos reis, sacerdote e profeta. Então não tem dado fruto, aí fica difícil. Aqui existe um detalhe profundo. Deus reconhece ainda não há fruto, ainda não há colheita, né? Você olha assim, mas ainda não há fruto, mas ainda não há colheita, né? Ainda há esterilidade aparente, mas mesmo assim ele declara: desde este dia vos abençoarei, ou seja, a bênção foi liberada antes da colheita aparecer, porque aquele povo saiu de lá para reconstruir o templo, ia começar o plantio, mas mesmo assim, ainda que ele ainda não tivesse plantado, mas se tinha semente lá no celeiro, né? Ele ainda que tivesse ali estéril as terras ainda, mas ele disse, mesmo assim ele declara: este dia vos abençoarei, ou seja, a bênção foi liberada antes da colheita aparecer. Ei, a bênção vai ser liberada para ti antes da colheita aparecer. Você pode ter certeza. Então isso revela um princípio bíblico. Deus começa a mudar o mundo espiritual antes do natural manifestar. Antes do natural se manifestar, Deus começa a mudar o espiritual na minha vida e na tua vida. A chave da mudança, o que mudou? O povo voltou a obedecer. Aí onde está o segredo. Volte a obedecer para que se cumpra as promessas na sua vida. O povo voltou a obedecer. O povo retornou ao templo, restaurou a prioridade espiritual. Restaura hoje a tua prioridade espiritual. A bênção não começou na agricultura, irmão. Não começou não. Começou no coração, na obediência e no altar. Você é um altar, eu sou um altar, todos nós somos um altar, então obedeça. Aí você vai ver a mudança. A visão profética do cristão é que muitos intérpretes cristãos veem nessa passagem restauração após tempos secos, renovação espiritual, promessa preservada. A semente também aponta simbolicamente para as promessas de Deus. Então, para mim encerrar aqui, aleluia, glórias a Deus, né? O Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a semente desaparece primeiro, né? Ela primeiro desaparece. Quando você vai plantar, você joga ela numa covazinha e ela desaparece. Depois gera vida. Desaparece o teu eu hoje e deixa desaparecer aí. Planta para depois tu colher, né? No reino de Deus, processos invisíveis procede colheitas visíveis. É num ato de fé, num ato de perseverança, né? Lá na frente vai prover coisas invisíveis. Tu vai ver a tua mudança, a mudança no teu casamento, a mudança na tua família, a mudança no teu lar, a mudança na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida material. Em tudo vai mudar. Primeiro tu tem que plantar a semente da fé. A semente da fé é renunciar ao pecado, renunciar ao seu eu, os seus desejos carnais. Aí sim, lá na frente tu vai colher. É um processo. Tu vai colher saúde, cura, milagre, alegria, prosperidade, bênção sem fim na tua vida. Então, irmão, aplicação espiritual aqui
Talvez os frutos ainda não apareçam. A oliveira ainda não produziu, a romeira ainda está seca, mas Deus pergunta: ainda existe semente aí? Se ainda existe semente, há esperança. Celeiro, irmão, é coração, é o coração. Ainda tem semente ainda? Semente da fé, da perseverança. Tem? Se tem, qualquer hora dessa vai brotar. Ainda tem aquela semente que tu faz que teu desejo de tu orar, de tu adorar, de tu louvar, de tu ler a palavra, tem? Planta que tu vai colher. O desejo de orar, o desejo de ler, o desejo de louvar. Se ainda existe esperança, vai vir fé, promessa na tua vida, palavra, obediência. Então eu quero te dizer, para me encerrar aqui, né? Eu quero te dizer, para me encerrar aqui, que existe futuro. Porque no pensamento bíblico, no pensamento judaico, e quando houver semente preservada, Deus ainda não terminou a obra. Eita! Eita, papai! Se ainda tem semente ainda nesse celeiro, Deus ainda não terminou a obra para germinar. Agora não sei qual é o solo, porque na palavra do semeador diz que tem uns que caiu na beira do caminho. Aí veio as aves e é aqueles que vivem andando por dois caminhos, no caminho da dúvida. Tem gente que anda no caminho da dúvida, fica duvidando. Ei, aquele que duvida igual aquela onda, ó. Não fica no lugar certo, vai para um lado, vai para o outro. É uma pessoa impaciente, uma pessoa que não tem paciência para nada. É uma pessoa toda atribulada, angustiada, que nem uma onda. Vai e volta, vai e volta. E não sai do problema. Não se fixa, não se firma na casa de Deus. Não se firma na presença, não se firma na caminhada. Mas enquanto houver semente preservada, Deus ainda não terminou a obra. Viu? Ele vai cumprir. Deus tem uma obra grande na tua vida, amados irmãos. Na tua vida, Deus tem uma obra grande na tua vida. Se você buscar Ele, e quando há tempo, olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Ó, 2 Crônica 7:15. Diz assim, 2 Crônica capítulo 7, né? Quando ali Salomão fez uma aliança, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome, e perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Tá vendo aí? Mas tem que fazer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei esse coração rei de pedra aí, esse coração rei rancoroso, esse coração rei duro, coração rei ceboso. Deus arranca, coloca um coração de carne, viu? Deus, ele é misericordioso, viu? Ele te quer do jeito que tu está. Ele é quem molda, ele é o carpinteiro. Ele tem um prumo, ó, vai tirando as cascas. Pega aquela madeira bem bruta, ele pega aquela madeira bruta, né? Pega aquela madeira bem bruta, né? O marceneiro não vai tirando as cascas, passando o prumo, tirando os ludum. Crente que é cheio de ludum, pessoa que é cheia de ludum, ele vai tirando. É só Jesus, é só a palavra. Vai tirar os ludum do lombo é com prumo, viu? Jesus, ele tem um prumo.
para te consertar e para me consertar. Só é Ele. Ele é o maior psicólogo, o maior psiquiatra, o maior médico da face da terra é Ele. Quer receber cura, quer receber milagre, quer receber restauração. Então, o que é que tu faz? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe.